Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos conversar sobre a análise da DRE. O demonstrativo de resultado do exercício, ADRE, é um relatório financeiro que mostra o desempenho de uma empresa ao longo de um período, apresenta o lucro ou o prejuízo do negócio. Hoje você vai entender sobre tudo isso. Mas antes, quero pedir a você que se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana você aprende aqui sobre empreendedorismo, lucro e gestão de negócios. Vamos lá para o conteúdo. Para analisar a DRE de um negócio, envolve observar vários aspectos para entender a saúde financeira da empresa e pontos de melhorias. Vamos analisar alguns pontos da DRE. O primeiro, faturamento. Faturamento é venda total, venda bruta. É o que você vende dentro do seu negócio do dia 1º até o dia 30 ou 31. Independe da forma que o cliente vai te pagar. A forma que o cliente vai pagar chama-se receita. Aqui na DRE, vamos analisar somente o faturamento, é a venda total. E o que você vai analisar no faturamento? Na DRE, você vai fazer comparações para observar se o faturamento do seu negócio está em crescimento. Você compara com os meses anteriores e compara também com o mês de referência. Por exemplo, se você estiver analisando o mês de setembro do ano 24, você vai fazer a comparação com o setembro do ano 23. Que também pode olhar o agosto de 24, o julho de 24, mas o melhor é um mês igual, mês de referência, mês aonde a sazonalidade, os períodos, as datas festivas são iguais. E o que você vai analisar no faturamento? Se o faturamento está crescendo, está ok. A tendência é, se você colocou uma meta de crescer 20% ao ano e ali você constatou que está crescendo 10, 12, 15 ou até os 20%, está ok, está na tendência. Se está abaixo da sua meta, você vai trabalhar para que aquilo seja aumentado. Agora, se você analisando a sua DRE e vê que o seu faturamento está estagnado ou está caindo, precisa observar quais são os pontos que podem ser buscados e de imediato para a conferência: setor comercial e setor de marketing. Quando as vendas caem ou estão estagnadas, tem algum problema nesses dois setores. É onde você precisa ir primeiro. Não adianta ir no financeiro, no administrativo. Primeiro é ali. O que pode acontecer em um setor comercial ou marketing para que a venda esteja caindo? Pode não ter pessoas adequadas para fazer o atendimento, a equipe às vezes não está trabalhando bem, o marketing pode não estar fazendo a divulgação do produto ou da marca em tempo adequado, a empresa não está investindo talvez nas novas tecnologias, no tráfego pago, de fazer os vídeos necessários, fazer a divulgação em tempo combinado com o que o comercial tem necessidade. Também pode ser um problema no comercial. As pessoas que estão em atendimento não estão bem treinadas, não estão qualificadas para fazer aquilo ou não tem gente para atender. Não adianta o marketing fazer a parte dele se dentro da empresa não tem quem atende. Não adianta só ter as pessoas que atendem se o marketing não estiver fazendo a parte dele. Então, o primeiro lugar que você precisa analisar o que está acontecendo é nesses dois setores, comercial e marketing. Pode estar acontecendo outros problemas em outros setores? Com certeza, mas primeiro você vai na fonte, nos pontos que estão ligados diretamente com o faturamento. Um segundo ponto que precisa ser observado na DRE são as devoluções. Devolução de mercadoria vai abater faturamento. Por que pode acontecer devoluções? Quais são os motivos? E aí você vai precisar de olhar ali no setor de produção ou no setor de entrega. É a hora que faz a fechamento dos pedidos ou embala o produto e envia para o cliente. Quais são os pontos comuns que acontecem para que o cliente devolva? Entregar pedido atrasado, entregar o produto que o cliente comprou atrasado, entregar um outro produto que não foi aquele que o cliente pediu,
não mandou na mesma cor que o cliente pediu, ou também o cliente pode entrar em um problema financeiro. O cliente pode entrar em apertos financeiros e querer fazer uma negociação com a empresa e devolver a mercadoria. Eudora, o que você acha disso? É melhor a gente receber a mercadoria com o cliente que entrou em uma dificuldade financeira ou a gente ficar temando com o cliente, sufocando e cobrando para que ele nos pague? Eu penso que é melhor resolver o problema. Sim, isso vai abater no seu faturamento, mas você vai ter um problema resolvido, não vai estar com esse problema sendo levado adiante por muito tempo. Esse ponto de devolução dentro da DRE, ele pode chegar a 1%, 2%, já vi até devoluções representarem 5% do faturamento. Por que essa conta precisa ser observada na DRE? Porque você está perdendo aquilo que já foi vendido. O cliente você já gastou o marketing para isso, o seu atendente, o seu vendedor já esteve no gasto para fazer aquela venda acontecer. E se você não estiver olhando nesse ponto da devolução, você está fazendo gastos, vendas e jogando fora. Porque se você olha, vê o que é o problema que está acontecendo e o corrige, essa devolução, com certeza, essa porcentagem vai cair. Pode nunca ter devolução? Sim, conheço empresas que a devolução dentro da DRE é zero, porque a empresa preza por esse cuidado. Olha a data de entrega, confere, se vai atrasar, conversa com o cliente, negocia, não deixa isso virar um problema. Porque todo o abatimento que vier dentro do seu faturamento vai fazer seu faturamento ficar menor. A devolução dentro de uma DRE, ela vem logo abaixo, na última linha do faturamento, e aí o seu faturamento já vai ser abatido dessa devolução. Por isso é um ponto de muita importância para que você observe no seu demonstrativo de resultado. O terceiro ponto de análise dentro da DRE é o CMV, custo de mercadoria vendida. Primeira coisa, você precisa saber se você é uma indústria ou se você é um comércio de produto. Por quê? Cada um tem uma referência em porcentagem para o CMV. Para o comércio de produto, a referência de CMV é até 50%. Você vai comprar um produto por 10 e vai vender por 20 no mínimo. Se você tiver um CMV acima de 50%, você pode não ter o lucro ideal para o seu negócio. Se você é uma indústria, a referência é de 16 a 20%, a média 18% de CMV. Sabendo isso, quando você for analisar a sua DRE, você vai ver se o seu CMV está dentro do padrão. Se estiver fora do padrão, já é sinal de que seu lucro não está otimizado ou até você não está tendo lucro no seu negócio. Por quê? O CMV é uma das despesas maiores dentro de qualquer empresa, tanto de comércio quanto como indústria. O comércio de serviço, o CMV é muito pequenininho, às vezes nem tem, então não vamos nem fazer referência aqui. Vamos ficar no comércio de produto e na indústria. Quando você for buscar a informação para colocar na sua DRE, você precisa buscar um relatório que se chama Curva ABC de Produto. Dentro do seu mês, do dia 1º ao dia 30 ou 31 do mês de referência que você estiver estudando, você vai pedir esse relatório se tiver o sistema de gestão, e esse relatório vai trazer para você qual foi o valor de venda do seu mês e qual foi o valor de custo das mercadorias vendidas dentro desse mês. Aí na DRE você vai pegar esse valor de mercadoria vendida e vai colocar na célula de CMV. Sei que se tiver sistema e bem alimentado, você vai ter uma informação rápida. Se você não tiver sistema, vai precisar fazer às vezes em uma planilha de Excel, ou às vezes anotado na mão, ou você talvez não vai nem saber qual é o valor de custo ou quais são os seus produtos vendidos. Por isso é muito importante ter esse controle de venda. Toda venda efetuada dentro do mês precisa ser identificada. Quem foi o cliente
e o que foi vendido. Aqui na DRE, essa informação ela é crucial para conferir se a sua empresa vai ter um lucro positivo ou se vai ter um prejuízo. Como o CMV é uma conta de alta porcentagem, você precisa prestar muita atenção nesse ponto. O quarto ponto a ser analisado na DRE são as despesas operacionais. Despesas operacionais são os custos fixos e os custos variáveis. O que consta dentro dos custos fixos? Quais são os centros de custos? Custo de mão de obra administrativa, onde contém salários e encargos, custos administrativos, aluguel, água, energia, contabilidade, o Prolabore, e custos financeiros, que são as taxas bancárias. E o que compõe os custos variáveis? Custos variáveis são impostos sobre venda, marketing, serviços de terceiro, custos comerciais e matéria-prima. Como a matéria-prima já consta no CMV, aqui é só para vocês entenderem que matéria-prima é custo variável. O que você precisa analisar dentro da DRE sobre as despesas operacionais? Também as despesas operacionais dentro da DRE vai existir um padrão, uma porcentagem, um orçamento. É muito importante o relacionamento de suas contas dentro do plano de conta correto para que você comece a entender como a sua empresa funciona, como as suas despesas estão dispostas dentro do seu negócio. Cada empresa vai ter gastos em setores diferentes. Teodora, existe um padrão para todas as empresas? Sim, existe um padrão. Mas dependendo do seu negócio, pode ser que os seus custos fixos sejam maiores do que os seus custos variáveis. E isso, para um resultado de DRE, não importaria. Por quê? O que é importante de você saber é, quando você é um comércio de produto, o padrão de lucratividade buscado é de 20%. Então, ok. Se o padrão de lucratividade é 20, as minhas despesas, custos fixos, mais os custos variáveis, mais os investimentos da empresa, precisam ficar dentro de 80%. Se eu tenho um faturamento de 100 e as minhas despesas totais ficam em 80%, com certeza teremos lucro de 20%. Dentro da indústria, o padrão de lucratividade é 10%. Então, na DRE, as despesas operacionais vão ficar, custos fixos mais variáveis mais investimentos, ficarão em 90%. 100 menos 90%, 10% de lucro. Então, o miolo dentro das despesas operacionais, talvez possa acontecer uma variação, mas o final ficando o somatório em 90% está ok, porque se espera de uma indústria que ela tenha no mínimo um padrão de 10%. Você precisa saber como você distribui as suas despesas. A DRE vai provar isso para você, vai organizar isso para você, se você usar um plano de conta bem organizado, para você saber que não tem que ser igual a uma outra empresa as suas contas, as suas despesas. O que precisa ser padrão igual, né, de referência com outras, é o resultado da lucratividade. Mas quando você vê as suas despesas operacionais, por exemplo, o marketing, você olha e vê, olha, estou investindo em marketing na minha empresa 10%. E se sua empresa não for uma empresa de tecnologia, não for uma empresa que tenha necessidade de um gasto tão grande, o que você precisa fazer? Ir nesse setor e ver o que pode ser enxugado para que uma parte dessa porcentagem venha para o seu lucro. Porque se você não controla o miolo, o meio, essas despesas operacionais, com certeza não vai chegar à sobra do lucro lá no final, que é um dos objetivos de qualquer negócio. Toda empresa, para que ela tenha longevidade, para que ela mantenha-se crescendo, é importante que ela tenha lucro, porque é o lucro que vai fazer o reinvestimento dentro da sua empresa. Um quinto ponto importante de análise na DRE são os impostos sobre a venda, principalmente se você estiver sobre o regime tributário do Simples Nacional. Tanto indústria quanto comércio. Existe uma tabela diferenciada para o comércio de produto
e uma tabela diferenciada para a indústria, comércio de produto e comércio de serviço. Qual é a tabela? Se você chegar a ultrapassar um certo limite ou chegar no final do limite do Simples Nacional dentro de um comércio, a sua alíquota de imposto vai chegar a 19%. E se você é uma indústria e deixar chegar até o final do limite do imposto do Simples Nacional, você vai chegar a 30% de imposto. Sim, é um imposto altíssimo, estamos no Brasil e é essa a nossa realidade. Então, qual é a minha dica? Você com a DRE sendo acompanhada, crie um histórico de olhar os seus números e veja sempre em contato com a sua contabilidade para saber em qual intervalo de faturamento que a sua empresa está e qual é a porcentagem do imposto que você já chegou. Para que em algum momento, dependendo da porcentagem que você chegar, sempre a minha referência é quando você chegar a 10%, 10,5% de imposto, é necessário sentar com a sua contabilidade e rever para estudar a mudança de regime tributário. Não permita que o seu negócio chegue a pagar 19% de imposto se você for um comércio. E pior ainda se você for uma indústria. Você chegando ao limite do Simples Nacional, você vai chegar a 30% de imposto. É impossível uma empresa chegar a 30% de imposto e ter lucratividade. Por isso, isso é planejamento. A DRE é o relatório que vai ajudar você a conseguir fazer um planejamento tributário mais seguro para você não chegar a pagamentos de taxas tão altas. O sexto ponto de análise na DRE é o melhor. É a hora de se ver o lucro. O que é o lucro? O lucro é faturamento menos despesas gerais, lucro positivo. A empresa tem mais dinheiro do que despesas, sobra dinheiro no caixa. E o contrário é faturamento menos despesas gerais, falta dinheiro para pagar as despesas. Então, com a análise da DRE, mês a mês, tem uma característica. Quando você é comércio de produto, você não deve ter lucro negativo mês nenhum. O comércio de produto ou comércio de serviço não tem essa regalia. Precisa bater meta todo mês e ter lucro todo mês. A indústria ainda pode se dar o luxo de, em alguns meses, não ter lucro. Por quê? O faturamento da indústria é mais robusto. Então, vai ter meses que ela tem faturamentos mais altos, então o caixa suporta alguns poucos meses sem lucratividade. Mas quando se analisa o ano inteiro da indústria, no final do ano, é necessário a gente ver, no mínimo, os 10% de lucro. No comércio, esses 20% pode até nem ser mensal. Pode acontecer que um mês dê 20, o outro deu 15, o outro deu 10, um outro deu 30. No final do ano, a análise da DRE é, em média, o ideal que chegue a 20%. E um último ponto de você fazer análise na DRE são as comparações com períodos anteriores. É muito importante você ver a evolução da empresa. É muito importante você ver e anotar na DRE, logo abaixo dela, as informações dos acontecimentos anuais. Como tivemos em 2020 a pandemia, como já tivemos em outros períodos a falta de abastecimento, abastecimento de gasolina ou abastecimento de matéria-prima. É muito importante que você escreva os acontecimentos para que, quando você for analisar a DRE no futuro e os números talvez estejam muito diferentes, um crescimento muito grande ou uma queda muito grande, você faça uma leitura de tudo aquilo que aconteceu naqueles anos. Quando chega lá na frente, daqui 5 anos, daqui 6 anos, 10 anos, a gente não lembra. Talvez a gente teve algum acontecimento forte que prejudicou o resultado da empresa naquele período. Mas não quer dizer que foi ruim. Foi um fato isolado que causou aquele resultado. Então você não pode usar como referência para ver um ano daqui 5 anos e ver, o resultado está ruim, mas está igual esse ano aqui. Mas lá naquele ano possa ter acontecido um fato que no ano que você está analisando não tenha acontecido nada. Então precisa rever para pegar os pontos que
prejudicaram, às vezes, o seu resultado se ele tiver ficado abaixo do seu padrão ou até negativo. A comparação sempre é com você mesmo. A comparação da sua empresa vai ser com seus próprios números. Assim, você vai ter uma DRE onde você vai poder confiar, onde você vai poder projetar os seus crescimentos, vai projetar os seus orçamentos de despesas para garantir o lucro desejado e um lucro importante para o seu negócio. Com isso, a gente encerra esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já curte aí e se inscreve no canal. Se você tem dúvidas sobre empreendedorismo, lucro ou gestão de negócios, comenta aqui embaixo. Toda semana, vídeo novo por aqui.